Escorpião, antes mesmo de janeiro de 2026 chegar, você já está sentindo algo diferente dentro de si. Não é ansiedade comum. Não é medo. E definitivamente não é imaginação. É uma pressão silenciosa, profunda, como se algo estivesse se acumulando sob a pele, esperando o momento certo para se revelar. Você tentou ignorar, racionalizar, controlar. Afinal, controlar o que sente sempre foi uma das suas estratégias de sobrevivência. Mas essa sensação não desapareceu. Ela cresceu. Você percebeu mudanças sutis no seu corpo, no seu humor, na forma como observa o mundo. Um cansaço antigo começou a se dissolver, mesmo sem motivo aparente. Ao mesmo tempo, surgiu uma expectativa estranha, quase desconfortável, como se a vida estivesse prestes a virar uma página importante. Escorpião, isso não é paranoia. É antecipação. Seu corpo já sabe o que sua mente ainda tenta entender. Durante muito tempo, você viveu preparado para o impacto. Preparado para a perda. Preparado para a decepção. Você aprendeu a não criar expectativas porque já se decepcionou demais. Aprendeu a esperar o pior para não ser pego de surpresa. Mas janeiro de 2026 não responde a essas defesas antigas. Ele ignora suas armaduras emocionais. Ele chega porque o tempo chegou. Há algo inevitável se aproximando. Não como promessa vazia, não como esperança frágil, mas como consequência. Consequência de tudo o que você suportou em silêncio. De cada vez que escolheu a verdade, mesmo quando doeu. De cada vez que se levantou quando todos esperavam que você ficasse no chão. Você construiu este momento com resistência, com coragem silenciosa e com uma força que poucos reconheceram. Escorpião, esta sensação que você carrega agora é o prenúncio de alinhamento. Algo monumental está se organizando nos bastidores da sua vida. E janeiro não vai perguntar se você acredita. Ele simplesmente vai acontecer. Escorpião, janeiro de 2026 não chega trazendo algo totalmente novo. Ele chega devolvendo. Devolvendo partes suas que foram arrancadas ao longo do tempo, muitas vezes sem que você percebesse no momento exato em que as perdeu. Sonhos interrompidos. Confiança quebrada. Dignidade ferida. Momentos em que você teve que engolir a raiva, o choro, a verdade, apenas para seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Este mês não é sobre ganhar por acaso. Não é sobre sorte repentina. É sobre acerto de contas cósmico. A vida finalmente olha para você e reconhece: houve perdas que não foram justas, batalhas que você lutou sozinho, dores que você carregou sem apoio. Janeiro de 2026 vem para equilibrar isso. E é importante entender algo aqui. O que retorna não volta exatamente da mesma forma. Volta mais maduro. Mais alinhado com quem você se tornou. Talvez você recupere a autoconfiança que pensava ter perdido para sempre. Talvez uma oportunidade surja no lugar exato onde antes só havia bloqueio. Talvez alguém reconheça seu valor depois de anos de silêncio. Ou talvez a devolução seja interna, a capacidade de sonhar novamente, de desejar sem culpa, de acreditar sem medo imediato de perder tudo. Escorpião, isso não é vingança. Não é sobre ver os outros caírem. É sobre você parar de pagar uma dívida que nunca foi sua. Janeiro marca o fim de um ciclo de privação emocional e espiritual. Aquilo que parecia roubado pela vida estava apenas retido, esperando o momento certo para voltar às suas mãos. E quando começar a voltar, você vai sentir algo raro: alívio. Um alívio profundo, quase estranho, como se um peso antigo fosse retirado dos seus ombros. Janeiro não pede que você lute. Ele pede que você reconheça que este retorno foi conquistado. E, goste você ou não, ele é inevitável. Escorpião, é importante esclarecer algo antes de avançarmos. Janeiro de 2026 não vem para alimentar ressentimentos nem para incentivar a revanche. O que se move neste período é muito mais profundo do que isso. Trata-se de justiça cósmica. Um ajuste silencioso, porém firme, entre aquilo que você deu, aquilo que suportou e aquilo que agora retorna para você. Durante muito tempo, você foi testado de maneiras que poucos compreenderam. Não foram apenas desafios externos, mas dilemas internos. Situações em que você teve que escolher entre mentir para si mesmo ou enfrentar a verdade. E, mesmo sabendo que a verdade custaria caro, você escolheu não se trair. Essa escolha, repetida inúmeras vezes, construiu algo invisível, mas poderoso. Janeiro de 2026 é o momento em que essa força acumulada começa a se manifestar de forma concreta. Você não está sendo recompensado por sofrer. Está sendo reconhecido por não ter se tornado aquilo que o feriu. Você não deixou que a amargura definisse quem você é. Não permitiu que a dor te transformasse em alguém menor, mesmo quando teria sido mais fácil fechar o coração por completo. Essa integridade silenciosa é rara, e o universo responde a ela.
O que acontece em janeiro não surge para provar nada a ninguém. Surge para te reposicionar. Pessoas que duvidaram de você começarão a enxergar seu valor, não porque você pediu reconhecimento, mas porque sua presença muda. Portas que permaneceram fechadas sem explicação agora se abrem sem esforço excessivo. Situações que antes exigiam luta agora fluem com naturalidade. Escorpião, justiça cósmica não faz barulho. Ela simplesmente corrige o curso. E quando você percebe, entende que não perdeu tempo. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Janeiro de 2026 confirma isso de maneira clara e incontestável. Escorpião, depois de tantas decepções, você construiu uma armadura. Uma armadura feita de ceticismo, de expectativas baixas, de pensamentos como não espero nada para não me decepcionar. Essa proteção foi necessária. Ela te salvou em momentos em que acreditar teria sido perigoso demais. Mas janeiro de 2026 não respeita essa armadura. Ele vem justamente para quebrá-la. Você vai perceber isso de forma sutil. Pequenos sinais começam a surgir e, pela primeira vez em muito tempo, eles não desaparecem. As coisas dão certo mais de uma vez. As pessoas cumprem o que prometem. As oportunidades não se dissolvem no último segundo. E isso vai te deixar desconfortável. Não porque seja ruim, mas porque esperança é vulnerabilidade, e vulnerabilidade sempre foi um território delicado para você. Haverá momentos em que você vai pensar, isso não pode ser real. Deve haver algo errado. Essa é a voz da armadura falando. É o reflexo condicionado de quem aprendeu que tudo que sobe cai. Mas janeiro exige algo diferente. Ele exige que você permita sentir esperança novamente, mesmo tremendo por dentro. E sim, isso vai assustar. Porque acreditar novamente significa abrir espaço para perder. Mas também significa abrir espaço para receber. Escorpião, a armadura que te protegeu por anos também te manteve preso em um modo de sobrevivência. Janeiro chega para te lembrar que você não nasceu apenas para sobreviver, mas para viver com intensidade, verdade e presença. Esse processo não acontece de uma vez. Você vai resistir. Vai duvidar. Vai querer recuar. Mas, aos poucos, vai perceber que essa quebra não é destruição. É libertação. Quando a armadura cai, o peso some. E no lugar da defesa constante, surge algo novo, confiança silenciosa. Janeiro de 2026 não te pede coragem para lutar. Ele te pede coragem para acreditar. E isso, para você, será uma das maiores transformações do mês. Escorpião, existe algo específico que você carrega no coração há muito tempo. Algo que você desejou com intensidade, mas raramente colocou em palavras. Não porque não quisesse, mas porque aprendeu que admitir esse desejo seria se expor demais. Talvez seja uma oportunidade que mudaria sua trajetória profissional. Talvez seja uma conexão emocional profunda que você achou que nunca mais viveria. Talvez seja uma cura interior que você já quase desistiu de alcançar. Em janeiro de 2026, esse ponto sensível começa a se mover. Não de forma dramática, não com fogos de artifício, mas com uma clareza impossível de ignorar. Um convite. Uma conversa. Uma mensagem. Um reconhecimento inesperado. Algo acontece e, no momento em que acontece, você sabe. Seu corpo reconhece antes da mente racional encontrar explicações. É importante entender que cada escorpião carrega uma batalha diferente. Por isso, a forma exata dessa manifestação varia. Mas o sentimento é universal. É como se algo que estava congelado no tempo finalmente fosse liberado. Aquilo que você quase apagou da lista de possibilidades retorna, não como ilusão, mas como realidade concreta. E aqui surge um momento crucial. Você vai sentir vontade de minimizar isso. De dizer a si mesmo que não é tão importante. De fingir que não significa tanto. Essa é a antiga estratégia de autoproteção tentando manter o controle. Mas janeiro pede honestidade emocional. Pede que você reconheça o valor do que está chegando. Escorpião, esse momento não aparece para testar sua força. Ele aparece para testar sua capacidade de receber sem se culpar. De aceitar algo bom sem achar que precisa pagar por isso com sofrimento depois. O que chega agora não exige sacrifício. Exige presença. Quando você permitir que isso se manifeste plenamente, perceberá algo poderoso. Você nunca pediu demais. Você apenas pediu na época errada. Janeiro de 2026 prova que o tempo, finalmente, mudou a seu favor. Escorpião, quando aquilo que você esperou por tanto tempo começa a se concretizar, um velho reflexo pode despertar. Um impulso automático, quase invisível, de procurar defeitos, de desconfiar, de imaginar onde tudo pode dar errado. Não porque você queira destruir o que é bom, mas porque a vida te treinou a acreditar que nada bom dura.
Esse é o momento mais delicado de janeiro de 2026. Você pode sentir vontade de testar a situação, provocar uma reação, criar distância emocional ou intelectualizar demais o que está acontecendo. É a tentativa inconsciente de retomar o controle antes que algo te surpreenda. Para você, controle sempre significou segurança. Mas neste mês, controle excessivo vira bloqueio. Janeiro vai te pedir algo raro, não fugir quando finalmente está dando certo. Isso não significa ser ingênuo. Significa reconhecer quando o medo está falando mais alto do que a intuição. Escorpião, há uma diferença enorme entre alerta interno e sabotagem. O alerta protege. A sabotagem isola. Se você tentar destruir essa oportunidade por medo de perder, o arrependimento será profundo, não porque o universo te punirá, mas porque você saberá que agiu contra si mesmo. Essa é uma daquelas encruzilhadas silenciosas da vida. Ninguém vai te pressionar. Ninguém vai te avisar com placas claras. A escolha acontece dentro de você. Respire. Observe. Permita que as coisas avancem sem a necessidade de controlar cada detalhe. O que chega agora não é frágil. Não é uma armadilha disfarçada. É sólido porque foi construído a partir de tudo o que você viveu e aprendeu. Escorpião, a verdadeira força deste mês está em não se defender de algo que veio para te apoiar. Ao reconhecer e atravessar esse impulso de autossabotagem, você rompe um padrão antigo. E ao romper esse padrão, você não apenas vive janeiro de 2026 plenamente, como abre espaço para uma fase inteira da sua vida baseada em confiança, e não em sobrevivência. Escorpião, janeiro de 2026 não traz apenas bênçãos, ele traz revelações. E algumas delas vão mexer profundamente com a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. Verdades que você vinha evitando, justificando ou adiando finalmente se tornam impossíveis de ignorar. Não por crueldade do destino, mas por necessidade de clareza. Você perceberá que certas relações se sustentavam mais pelo hábito do que pela lealdade. Pessoas que pareciam aliadas estavam, na verdade, se beneficiando da sua força, da sua presença, da sua capacidade de sustentar o que os outros não conseguiam. Quando a sua energia muda, quando você deixa de carregar pesos que não são seus, essas conexões começam a mostrar fissuras. E isso dói. Dói porque você é fiel, profundo e entrega mais do que recebe muitas vezes. Ao mesmo tempo, janeiro traz uma surpresa bonita, lealdade onde você menos esperava. Um gesto simples, uma palavra certa, uma presença silenciosa que se revela essencial. Pessoas que nunca prometeram nada passam a provar tudo. Esse contraste é intencional. Ele serve para te ensinar a diferenciar intensidade de compromisso, proximidade de verdade. Escorpião, não tente salvar relações que o mês está tentando encerrar. Revelação não é punição, é libertação. Cada verdade exposta abre espaço para conexões mais alinhadas com quem você se tornou. E você mudou. Profundamente. Haverá um momento em que você sentirá solidão no meio desse processo. É natural. Toda separação energética cria um vazio temporário. Mas esse vazio não é abandono, é espaço. Espaço para vínculos que não drenam, não competem, não manipulam. Janeiro de 2026 separa o que é ruído do que é raiz. E quando esse processo termina, você percebe que está cercado por menos pessoas, mas por relações mais verdadeiras. E para você, Escorpião, isso vale mais do que qualquer quantidade. Escorpião, janeiro de 2026 não passa por você de forma neutra. Ele te coloca diante de escolhas que parecem simples na superfície, mas que carregam consequências profundas. Não são decisões impulsivas nem dramáticas. São escolhas silenciosas, internas, entre caminhos que você já conhece e caminhos que exigem coragem para serem trilhados. Você se verá dividido entre o que é seguro e o que é verdadeiro. Entre manter a paz externa e honrar a própria integridade. Entre continuar em estruturas que te acomodam e avançar para algo que ainda não está totalmente definido, mas que ressoa com quem você realmente é. E você sabe, no fundo, qual é a resposta. Sempre soube. Essas decisões não afetam apenas janeiro. Elas moldam o restante de 2026 e ecoam pelos anos seguintes. Ao escolher a verdade agora, você encerra ciclos que vinham se repetindo há muito tempo. Ao escolher a si mesmo, você interrompe padrões de autossacrifício que nunca te trouxeram a recompensa prometida. Haverá momentos de dúvida. Escolher o caminho certo nem sempre traz alívio imediato. Às vezes traz desconforto, perda temporária, até incompreensão por parte dos outros. Mas, Escorpião, você não sobreviveu a tudo o que sobreviveu para, no final, se contentar com uma versão menor da própria vida. Janeiro te lembra disso. Ele te coloca em posição de autoridade sobre a própria trajetória.
Não para controlar tudo, mas para assumir responsabilidade pelas escolhas que antes eram adiadas por medo de mudar demais. Quando esse mês termina, você percebe algo poderoso. A sensação de estar no comando não vem do controle, mas da coerência. Coerência entre o que você sente, o que pensa e o que faz. Essa coerência se torna um novo alicerce da sua vida. E a partir desse ponto, Escorpião, o futuro deixa de ser algo que acontece com você. Ele passa a ser algo que você constrói conscientemente. Escorpião, quando você pensa em abundância, a mente costuma ir direto para resultados visíveis: dinheiro, reconhecimento, estabilidade material. E sim, janeiro de 2026 pode tocar esses pontos. Mas a abundância que realmente muda sua vida neste mês é mais silenciosa e muito mais profunda. É a abundância de paz interna, de clareza, de liberdade emocional. Por muito tempo, você viveu em modo sobrevivência. Sempre alerta. Sempre preparado para reagir. Sempre com uma parte de você esperando que algo desse errado. Esse estado constante drenou sua energia mais do que você admite. Janeiro começa a desligar esse alarme interno. Não de uma vez, mas de forma consistente. Você percebe que consegue relaxar sem culpa. Dormir melhor. Pensar com menos peso. Sentir sem se defender o tempo todo. Essa mudança é poderosa porque redefine quem você é quando não está lutando. Você descobre que sua intensidade não precisa vir da dor. Que sua profundidade não depende do sofrimento. Sua força continua ali mesmo quando você escolhe suavidade. E isso é libertador. Abundância, neste mês, significa poder dizer não sem medo de perder tudo. Significa escolher o que te nutre sem precisar justificar. Significa existir plenamente, sem pedir permissão para sentir demais, para ser intenso, para ser verdadeiro. Você deixa de carregar culpas antigas que não eram suas. Culpa por se priorizar. Culpa por não salvar todos. Culpa por ser feliz quando outros não estão. Janeiro dissolve essa culpa. Ele te mostra que cuidar de si não é egoísmo, é maturidade. E quando essa compreensão se instala, algo muda no seu campo energético. As coisas começam a fluir com menos resistência. Pessoas certas se aproximam. Oportunidades surgem sem desgaste excessivo. Escorpião, sair do modo sobrevivência não te torna vulnerável. Te torna alinhado. E quando você está alinhado, a vida responde com uma abundância que não faz barulho, mas sustenta tudo. Escorpião, quando janeiro de 2026 chegar ao fim, você não vai descrevê-lo como um mês perfeito. Não foi sobre a ausência de desafios. Foi sobre alinhamento. Foi o mês em que algo essencial se encaixou dentro de você, e a partir desse encaixe, tudo ao redor começou a fazer mais sentido. Ao olhar para trás, você perceberá que não foi um único evento que marcou esse período, mas uma mudança de estado interno. Você parou de se encolher. Parou de pedir menos para evitar perder. Parou de se preparar constantemente para o pior. Em silêncio, você se autorizou a ocupar o espaço que sempre foi seu. Janeiro de 2026 marca o fim de uma longa travessia. Uma travessia feita de resistência, de escolhas difíceis, de quedas que ninguém viu. E embora ninguém tenha aplaudido cada passo seu, o universo observou. Este mês é a confirmação disso. Não como recompensa teatral, mas como reconhecimento profundo. Você percebe que certas coisas que antes pareciam vitais já não fazem sentido. Alguns desejos antigos se dissolvem, não por frustração, mas porque você cresceu. Outras vontades surgem, mais alinhadas, mais maduras, mais verdadeiras. Você não precisa correr atrás. Você caminha com firmeza. E talvez o mais importante, você sente segurança. Uma segurança que não depende de controle, de garantias externas ou da validação de outros. Uma segurança que vem de saber quem você é, o que aceita e o que não aceita mais. Anos depois, ao lembrar de janeiro de 2026, você vai entender. Vai dizer a si mesmo, foi ali que tudo começou a se organizar. Não de forma barulhenta, mas definitiva. Escorpião, este mês não te transforma em alguém novo. Ele revela quem você sempre foi, sem o peso da sobrevivência. E a partir daí, não há retorno ao antigo padrão. Janeiro de 2026 não passa. Ele marca. Se você chegou até aqui, confie, você está pronto.